Quem está por trás dos governos? 13 famílias, chamados de Illuminati. A crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional. E mais uma vez o Brasil foi citado, junto com a Índia e a China, como países que representam, do ponto de vista econômico, a nova ordem mundial. My name is Montague William III. I'm in banking and big industry. We control the money that controls your lives. Você realmente acredita que as rédeas do mundo estão nas mãos dos políticos e líderes eleitos? Que as decisões que moldam nossas vidas são tomadas em plenários transparentes, sob o olhar atento da sociedade? Enquanto os holofotes se voltam para os palácios presidenciais e parlamentos, uma sombra silenciosa se move nos bastidores, ditando o ritmo do jogo global. Uma força que, para muitos, é a verdadeira arquiteta do poder. Os banqueiros. Eles controlam economias, nações e, surpreendentemente, até mesmo os conflitos que assolam o planeta. Imagine um sistema onde a própria criação do dinheiro não está nas mãos do povo, mas de um seleto grupo de instituições privadas, os bancos centrais. Embora muitas vezes pareçam entidades governamentais, a realidade é que muitos deles ocupam um alto grau de independência. Em alguns casos, são de propriedade privada ou controladas por interesses privados. Essa autonomia lhes confere um poder imenso sobre a economia de um país. Eles decidem taxa de juros, controlam a oferta da moeda e, consequentemente, influenciam diretamente o seu custo de vida, o emprego e o crescimento econômico. O mecanismo da dívida é a espinha dorsal dessa teia financeira. Quando um governo precisa de fundos, ele não simplesmente imprime dinheiro. Em vez disso, ele emite títulos de dívida, que são comprados por bancos e investidores. Quem é o maior comprador desse título? Muitas vezes, o próprio Banco Central. Ao fazer isso, o Banco Central injeta dinheiro na economia, mas também cria uma dívida para o governo. Essa dívida, por sua vez, gera juros que precisam ser pagos. E para quem são pagos esses juros? Para os detentores dos títulos, que incluem os bancos e, em última instância, os banqueiros. Essa influência financeira se traduz diretamente em poder político. Com a capacidade de financiar ou não governos, os banqueiros podem ditar políticas econômicas, influenciar decisões orçamentárias e até mesmo pressionar por reformas que beneficiem seus próprios interesses. Eles fazem as regras do jogo financeiro global, mudando o sistema de forma a perpetuar seu controle. As leis que regem o sistema bancário, as políticas de austeridade, as privatizações, muitas dessas decisões são influenciadas por aqueles que detêm as chaves do cofre global. É um ciclo onde o poder financeiro alimenta o poder político e vice-versa, criando uma estrutura onde as rédeas da nação estão, de fato, na mão de poucos. Para alguns, a guerra não é uma tragédia, mas uma oportunidade de negócio, onde os investimentos em destruição podem render lucros exponenciais. A ideia de que banqueiros financiam ambos os lados de um conflito, não por ideologia, mas por lucro, é uma das teorias mais perturbadoras e persistentes. Observamos os conflitos atuais, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, ou a tensão contínua entre Israel e Hamas. Você realmente acredita que, se a Rússia quisesse, não teria encerrado o conflito com a Ucrânia em poucas semanas? Por mais que a Ucrânia tenha uma grande cooperação com o grupo da OTAN
Isso não invalida o fato de que a Rússia, com seu poderio militar, poderia ter determinado o cenário rapidamente, mas isso talvez não faça parte do plano. Guerras são empreendimentos incrivelmente caros. Governos precisam de vastas somas de dinheiro para financiar tropas, armamentos, suprimentos e logística. Quando os impostos não são suficientes, a solução é buscar empréstimos. E quem são os principais credores? Bancos e financistas. Eles emprestam dinheiro aos governos em guerra, cobrando juros sobre esses empréstimos. Independentemente de quem vença, a dívida permanece, e os juros continuam a ser pagos aos credores. Assim, a guerra se torna um motor de lucro para o setor financeiro. A cada anúncio de escalada, a cada notícia de instabilidade, o mercado tende a cair, seja ele de criptomoedas ou de ações. Isso traz a eles muito mais controle sobre todas as empresas, permitindo aquisições a preços baixos e a consolidação do poder. As conexões entre o poder financeiro e os conflitos são ainda mais profundas. Documentos históricos e análises sugerem que famílias como os Rockefeller, por exemplo, não apenas influenciaram políticas, mas também financiaram e auxiliaram na construção de infraestruturas industriais em nações consideradas adversárias, como a União Soviética. A ideia de que os Estados Unidos armaram e financiaram ambos os lados da guerra do Vietnã como materiais de guerra, chegando aos Vietcongs e ao Vietnã do Norte através de países do bloco soviético. É um exemplo perturbador de como o lucro pode se sobrepor a qualquer ideologia. Fábricas de produtos essenciais para a guerra, como borracha e caminhões, foram construídas com auxílio americano em solo soviético, evidenciando uma teia complexa de interesses que transcende as fronteiras e as narrativas oficiais. A influência dessas famílias se estende até mesmo à política interna, com figuras como Henry Kissinger, um consultor pessoal de Nelson Rockefeller, assumindo posições-chave no governo, reforçando a ideia de que as rédeas do poder estão de fato nas mãos de poucos e que o sacrifício de muitos serve ao interesse de alguns. Em 1815, enquanto a Europa prendia a respiração, aguardando o desfecho da Batalha de Waterloo, um homem em Londres já jogava o seu próprio jogo. Um jogo de informações e especulação. A lenda de Nathan Rothschild e seu suposto blefe no mercado de ações de Londres é uma das histórias mais famosas e controversas sobre o poder financeiro. A narrativa popular contra o Rothschild, tendo recebido informações antecipadas da vitória de Wellington sobre Napoleão, espalham rumores falsos de que a Grã-Bretanha havia perdido a guerra. Isso teria causado pânico no mercado, fazendo os preços dos títulos despencarem. Com preços no fundo do poço, Rothschild teria comprado grandes quantidades de ações, lucrando imensamente quando a notícia oficial da vitória chegou e os preços dispararam novamente, tornando, segundo a lenda, o homem mais rico da Inglaterra. O caso Waterloo, mesmo desmitificado em sua versão mais dramática, ainda serve para ilustrar o poder da informação e de rede de contatos no mundo financeiro. A capacidade de ter acesso a dados cruciais antes dos outros e de interpretá-los e de agir rapidamente é uma vantagem inestimável. Rothschild, com sua vasta rede de agentes e mensageiros, demonstrava uma maestria na coleta e uso de informações que o colocava à frente de seus concorrentes. Isso mostra que quem tem mais é quem manda. Tudo se baseia no quanto você tem no bolso e não quem você pode ser de verdade. Ter mais dinheiro te leva ao hall da fama, aos mesmos palácios, lugares, jantares que o topo da pirâmide está. Porém, a fama que te vendem na TV, de uma vida rica e sem mais dores, não é a mesma que eles vivem ou você um dia viverá. Poder é a única coisa que o homem desde a antiguidade mais almeja. Não é qualquer um que sobe, e também não é qualquer um que desce. É quem eles escolhem.
Este vídeo serve para mostrar que nem tudo é o que parece ser. Com milhares de profecias se cumprindo, ficamos cada vez mais sem tempos e continuamos dormindo, achando que o mundo vai melhorar, mas ele não vai. O fato de existirem pessoas seletas para dominar o mundo inteiro causa medo, e saber que nesse mundo só há dor, sofrimento e nada de melhorias para a população mundial. Para quem é cristão, sabe que esse mundo jaz do maligno, então você deve saber que no topo da pirâmide não habita um ser humano,